Essa lista de exercícios é sobre as características gerais das plantas e algumas características evolutivas das plantas. E esse é um assunto, para quem vai fazer o Enem, né? Esse é um assunto que costuma cair, tá bom? Então, essa primeira questão, ela fala o seguinte: as sementes surgiram em um determinado momento da evolução das plantas, representado pelo número 3 no diagrama de relações filogenéticas entre as algas e os primeiros grupos de plantas atuais. A que característica evolutiva adquirida ao longo de milhares de anos correspondem, respectivamente, os números 1, 2 e 4? Como nós estamos olhando aqui esse esquema, que no exercício ele fala que é uma árvore filogenética, essa árvore filogenética ela mostra a característica que existe em comum entre os seres vivos que estão sendo analisados, certo? Então, durante o curso da evolução, o que a gente teve no que diz respeito às plantas? A gente teve o surgimento de cada grupo vegetal, mas tendo como ponto de partida aqui na base, a gente tem aquilo que nós chamamos de ancestral comum. Então, imagine que esse ponto representado em azul representa isso. Representa esse grupo de algas que apresenta semelhança com as plantas. E qual grupo é esse? São as algas verdes, tá bom? Então, pensando nisso, o que foi acontecendo ao longo do tempo para que outros seres vivos surgissem a partir desse ser que é o ancestral aí, no caso, o ancestral comum das plantas, tá? Então, vamos pensar aqui. A gente tem aqui, vocês entenderem como que nós fazemos a leitura de uma árvore filogenética. A gente tem aqui uma reta, deixa eu colocar uma reta. Imagine que isso daqui é uma linha do tempo. E se eu fosse pensar nos meses do ano de janeiro a dezembro, imagine que aqui o número 1 seria a característica que surgiu no mês de janeiro. E o número 4 seria a característica que surgiu em dezembro. Tá bom? Então, nós estamos iniciando a evolução das plantas. O grupo que está assinalado como sendo aqui briófitas é o primeiro grupo de plantas que surgiu. Olhando nessa árvore filogenética, eu vou indicar um ponto para vocês saberem o que significa esse ponto. Esse ponto aqui, percebe que nós temos uma reta aonde nós vamos pendurando todos os grupos vegetais. Dessa reta partem outras retas que eu vou indicar por um ponto. Esse ponto aqui nós chamamos de nó, tá? Percebe que existem 3 nós aqui. Em cada um desses pontos surgiu um determinado grupo de plantas. Então, primeiro surgiram as briófitas, passou um tempo, surgiu o grupo das pteridófitas, passou um tempinho, surgiu o grupo das gimnospermas. Todos esses grupos vegetais, eles vão ter algumas características em comum, mas outras características que foram surgindo à medida que o tempo foi passando, vai ser exclusivo para um determinado grupo. Então, como que nós fazemos a leitura de uma árvore filogenética? A gente sempre parte da base, porque na base a gente vai ter a característica, a base aqui representada pelo ponto vermelho, essa base ela vai apresentar o quê? Algo que vai ser comum para todo mundo. Então, desse ponto em diante, subindo, todo mundo que for aparecendo, todos os seres vivos que forem aparecendo, eles vão o quê? Vão ter a característica que surgiu anteriormente, mas com o passar do tempo vai surgindo outra característica. Então, vamos lá. Ó, olhando aqui, a primeira característica que surgiu está indicada pelo número 1. Então, vamos puxar uma seta aqui. Esse número 1, se você olhar, ele foi antes do aparecimento do nó, onde eu tenho a marcação no tempo do surgimento de quem? Das briófitas, ok? Que característica que foi essa? Pensando nas briófitas, puxa vida, o que surgiu aqui para o grupo das plantas que foi de extrema importância? Foi a formação de um embrião que está protegido no corpo materno. Porque o que é comum para o grupo das algas quando você estuda o desenvolvimento delas? Ocorre a fecundação, forma um novo indivíduo, esse indivíduo ele fica no seu
lugarzinho isolado, separado do corpo da mãe. Vamos fazer uma comparação aqui, para vocês entenderem o grau de importância disso. Qual que é mais vantajoso para um ser vivo no que diz respeito à continuidade da vida dele, se eu pensar em termos de segurança? Esse embrião que está sendo formado, ele ser gerado no corpo da mãe, garantindo a ele a segurança, ou esse embrião, uma vez formado, ser deixado no ambiente sozinho? Então, em termos evolutivos, tá? É mais vantajoso para o ser vivo permanecer conectado no corpo da mãe. Então, o grupo das plantas apresentou essa novidade aí, certo? Esse embrião, ele permanece agora no corpo da mãe para ele se desenvolver, tá bom? Até um determinado estágio do desenvolvimento dele, que ele consegue viver sozinho, se manter sozinho, tá bom? Então, aqui, essa primeira característica. Qual seria a novidade que surgiu aqui no número 2? Então, vamos puxar aqui um ponto. O número 2, se você olhar, é o tempo posterior ao surgimento das briófitas, percebe? As briófitas apareceram nesse ponto aqui. Passou um tempo, o tempo foi passando e um novo grupo de plantas surgiu nesse momento aqui. Mas antes da formação desse grupo de plantas, formou o quê? Uma nova característica indicada pelo número 2. Quem está antes do número 2, os grupos de seres vivos que estão antes desse número 2, não vai apresentar essa característica. Só quem for surgir depois desse instante, depois desse momento. É assim que a gente faz a leitura de uma árvore filogenética, tá bom? É identificar em que momento surgiu a característica e olhar. Se essa característica está indicada nesse ponto aqui, quem veio antes não tem essa característica, mas quem surgiu depois vai ter sim, tá? E essas características elas vão sendo passadas ao longo das gerações de um ser vivo para o outro, tá bom? Qual foi essa característica aqui? Então vamos marcar. Essa característica, tá? Que surgiu para o grupo das pteridófitas, percebe? Das pteridófitas em diante, nós vamos ter. É aquilo que nós chamamos de vasos condutores. O que seriam os vasos condutores? É um sistema, né, de tubulação que vai conduzir água, sais minerais e tudo aquilo que a planta produziu pela fotossíntese para todo o corpo da planta. Então, existe um sistema de condução que vai fazer isso daí. Vamos fazer uma comparação. Pensando nos animais, qual seria esse vaso que conduz nutrientes, que conduz água pelo corpo do animal? Os vasos sanguíneos. Então, os vasos condutores das plantas exercem a mesma função que os nossos vasos sanguíneos. Por quê? Porque é um sistema de tubulação dentro do qual está passando um fluido, um líquido. E esse líquido está sendo utilizado para distribuir aquilo que o ser vivo precisa. No caso das plantas, é a água que está sendo utilizada para distribuir o quê? Além da água em si, para o corpo do ser vivo, a água está levando consigo sais minerais e o produto da fotossíntese, tá bom? Só que cada vaso condutor que surgiu aqui vai estar distribuindo alguma coisa. É a mesma coisa quando a gente estuda o sistema circulatório, a gente vê que existem dois vasos de importância no corpo aí do ser humano. Um vaso é chamado de veia e um vaso é chamado de artéria. Ambos são vasos sanguíneos, só que eles transportam substâncias diferentes. A maioria das veias do nosso corpo transporta aquilo que nós chamamos de sangue venoso, que é um sangue velho, é um sangue sujo, que precisa ser renovado. A maioria das artérias do nosso corpo transportam aquilo que nós chamamos de sangue arterial, que é um sangue rico em gás, oxigênio. Olhando para as plantas, a gente vai ter aqui dois vasos condutores. Um vaso é chamado de xilema. O outro vaso, ele é chamado de floema. Então, a partir das pteridófitas, surge essa característica. O xilema, ele vai transportar a seiva bruta, ou seja, a matéria-prima que as plantas precisam para que daí ela faça a fotossíntese. Que matéria bruta é essa, né? Que matéria-prima é essa? Água e sais minerais que ela tira do solo, tá bom? Chegou no sítio de produção da matéria,
orgânica, no caso as folhas, tá bom? Fez a matéria orgânica, produziu o alimento, todo o corpo da planta precisa receber esse alimento. Então, eu vou ter o floema como um vaso condutor que vai distribuir essa seiva elaborada, esse material que foi produzido pela planta. E aí vai chegar em todas as partes do corpo da planta esse alimento que ela precisa, certo? Então, aqui no grupo das pteridófitas surgiu essa característica. Se a gente caminhar mais um pouquinho no tempo, nós vamos perceber que o número 3, ele indica o surgimento de uma outra novidade para o grupo das plantas. Essa novidade aqui, ela vai ser compartilhada por quem, se a gente olhar na nossa árvore filogenética? Ela vai ser compartilhada por todos os grupos vegetais que surgiram do ponto posteriormente ao ponto 3. Olhando na árvore, quais são esses caras? Gimnospermas e angiospermas. Quem antecede o momento 3 da história não vai ter essa informação. Então, percebe que à medida que o tempo caminha, novidades vão surgindo. Quem surgiu depois da novidade passa a ter essa informação. Quem está antes que a novidade apareceu não vai possuir essa informação aí, tá bom? Não vai ser contemplado com esse benefício. Qual é essa característica aqui? Qual foi a novidade que surgiu para as plantas? Ó, a presença de semente. Semente a gente conhece, é um órgão da planta. Quando você planta uma semente, vai nascer o quê? Uma árvore, certo? Porque dentro da semente existe uma planta em miniatura. É o bebê da planta, é o embrião da planta, tá? Então, o surgimento da semente foi uma novidade no sentido de eu tenho agora o embrião da planta num órgão específico dessa planta, num lugar. Essa semente, além de armazenar esse embrião, ela fornece para esse filho da planta tudo o que ele precisa para garantir o desenvolvimento dele nesses primeiros momentos da vida dele, tá bom? Se eu planto essa semente, o nutriente que está ali vai alimentar. Aí essa semente vai começar a germinar, vai formar uma raiz, vai formar a folha. Opa, aí sim, esse ser vivo está pronto para se manter sozinho, porque ele já tem as estruturas responsáveis por isso. Mas até isso formar, quem vai fornecer tudo o que esse embrião precisa para se manter vivo é a semente. Então, a gente costuma falar que a semente protege o embrião, já que ele está ali dentro guardado, tá bom? E alimenta esse embrião. Quais os grupos vegetais que têm semente? Gimnosperma e angiosperma, percebe? Tá? Então, esses dois grupos vão ser contemplados com essa novidade. Aí a gente passa o tempo mais um pouquinho e a gente vê que surge o quê? Uma outra característica, indicada pelo número 4. Só que qual é o grupo de plantas que vai ter o 4? Quem veio no momento seguinte. Então, se a gente olhar aqui na nossa árvore, ó, seguindo aqui, é somente as angiospermas que aparecem. Tá vendo? Antes delas, mais ninguém vai apresentar essa característica. E que característica que é essa? Essa característica é a presença de flor e fruto, tá bom? Então, vamos pensar na flor, tá? Toda vez que sai flor numa planta, é porque ela está no período reprodutivo, porque a flor é o órgão reprodutor das plantas. Quando a gente olha nos grupos vegetais, e a gente olha, por exemplo, para as gimnospermas, elas formam uma estrutura reprodutora que é visível, tá? Mas essa estrutura, que é chamada de pinha, cone, estróbilo, essa estrutura, ela não é vistosa, não é cheirosa, não tem cores vibrantes, que é característico de uma flor. Por isso que alguns autores não costumam descrever a pinha, o cone presente nas gimnospermas como sendo flor, tá bom? A flor em si, que apresenta essas características que é beleza, perfume, odor agradáveis, isso está presente na flor, é uma característica que surgiu para o grupo das angiospermas. Então, vai chamar a atenção isso daí. Então, as cores vibrantes vai chamar a atenção dos animais que são atraídos por cor. O perfume vai chamar a atenção dos animais que são atraídos pelo cheiro, tá bom? E, além disso, a flor também vai produzir uma substância açucarada, que é o néctar,
que serve de alimento para alguns animaizinhos aí. Então, percebe que a flor é uma estrutura que acaba ganhando a atenção de diferentes animais de acordo com a característica que esse cara está procurando. Se é perfume, se é cheiro, o que está atraindo, tá? E aí, quando esse animal ele chega próximo dessa flor, ele ajuda essa planta a se reproduzir, porque a flor é o órgão reprodutor. Então, vai produzir a célula reprodutora masculina, vai produzir a célula reprodutora feminina. E através desses animais, esses gametas acabam se encontrando, tá bom? Então, a flor tem esse caráter evolutivo para o grupo das angiospermas. E o fruto? Qual é a função do fruto? Quando você abre um fruto, você vê dentro dele uma semente. Então, olhando por esse ponto, o fruto protege a semente, certo? E a semente protege o embrião. Tá todo mundo protegido aí. A outra informação, o fruto é o alimento para muitos animais. Então, serve de alimento. E aí, os grupos de plantas que possuem fruto vão usar dessa característica desse fruto, que é o vulgar fruta que a gente chama, né? Vai usar disso daí para garantir a dispersão da semente. Por quê? Cada vez que um animal se alimenta da fruta, a semente, eu não estou olhando para a gente, tá bom? Nós costumamos tirar a semente. Mas se você olhar outros animais, que sejam os pássaros, por exemplo, o cara ele come a fruta inteira, ele não tira a semente. Então ele ingere essa fruta e aonde ele liberar a semente pelas fezes, essa semente vai cair, se o solo for bom, ela vai germinar. Então o fruto ele é utilizado como um dispersor da semente, tá bom? Ajuda a levar essa semente para diferentes lugares. E por conta disso que você tem o grupo das angiospermas como sendo aquele mais amplamente distribuído. Em todo lugar do mundo você vai encontrar angiosperma. Por quê? Se um animal se alimentar de um fruto aqui, em São Roque, que é onde eu tô, e ele for fazer o cocôzinho dele lá em Sorocaba, e lá pelas fezes ele liberar a semente, essa semente, ao cair no solo, se o solo for bom, for fértil, vai germinar. Então, essa mesma planta, ela vai ter em diferentes lugares, percebe? Graças à presença do fruto. Esse foi um fator que garantiu o quê? Proporcionou isso para o grupo das angiospermas, por isso que elas são bem distribuídas. Quando a gente olha a árvore filogenética, a gente analisa exatamente essas características que surgiram. Tudo bem? Então, cada grupo vegetal vai contribuir com alguma coisa, traz uma novidade aí. Eu olhando, pensando nessas características e usando isso para classificar as plantas, aí a gente tem o seguinte, ó. Quais são os grupos de plantas que têm semente? Então, ó, o número 3 é correspondente apenas às gimnospermas e às angiospermas. Eu vou batizar esse grupo de plantas em função dessa característica, semente. Qual é esse nome de batismo, vamos dizer assim, que a gente vai atribuir para esse grupo, né? Ó, o cara tem semente, então a gente fala que ele é uma planta espermatófita. Fita de planta esperma significa semente, tá bom? Então as plantas que são chamadas de espermatófitas são as plantas que têm semente. Quais são elas? Gimnospermas e angiospermas. Eu posso utilizar um outro critério de classificação para as plantas. Qual critério que é esse? Olhar a presença dos vasos condutores. Quando eu olho isso, aí eu vejo que os vasos condutores surgiu no número 2. O número 2 aqui na minha árvore indica pteridófita até angiosperma. Toda planta que tem vaso condutor, a gente fala que ela é uma planta, ó, vascular. Então, vamos marcar aqui, ó, vasculares, tá bom? Pronto. Se eu pensar, usar o mesmo raciocínio e levar em consideração que, da mesma forma que tem planta que tem vaso condutor, tem planta que não tem vaso condutor, e pensar nesse critério, aí eu vou chegar no grupo das briófitas e eu vou ver que elas são plantas o quê? Avasculares, tá? Quem são avasculares? Somente as briófitas, tá vendo? Até aqui,
Beleza, só olhando a minha árvore filogenética. Mas aí, quando a gente começa a estudar cada grupo vegetal, e a gente começa a olhar a reprodução de cada grupo vegetal, eu posso usar a reprodução como sendo um critério para classificar as plantas. Aí, pensando nisso, o que a gente vai ter? Então, a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter aquelas plantas que a estrutura de reprodução, ela está bem escondida, tá? E aí, ela não é facilmente visualizada. Ó, são as briófitas e as pteridófitas. Vamos escrever o nominho aqui bonitinho delas. Essas são chamadas plantas criptógamas. Gama faz menção à reprodução, ao órgão reprodutor, a estrutura reprodutora, a gameta, tá bom? Cripto, corrigindo aqui o português, que eu coloquei em U, cripto significa escondido. Então, se a gente estuda a forma de reprodução das briófitas e das pteridófitas, a gente percebe que as células sexuais delas ficam num lugar que não dá para enxergar. Quando ela está se reproduzindo, você não consegue saber, tá bom? Porque fica num lugar, não surge nenhuma estrutura aparente e visível aos nossos olhos. Por isso que elas são chamadas de plantas criptógamas. Agora, quando eu olho para as gimnospermas, quando eu olho para as angiospermas, eu vejo que para esse grupo aqui, surge uma estrutura que, chama a atenção. E aí essas plantas, elas são chamadas de plantas fanerógamas. Fanero visível, gamas de estrutura reprodutora. Então, o que acontece aqui? Gimnosperma e angiosperma vai produzir o órgão reprodutor. Apareceu uma pinha na gimnosperma, o pinheiro, você viu que surgiu ali um estróbilozinho, a pinha, a árvore que produz a goiaba, você viu lá que surgiu a flor, é porque ela está no período reprodutivo. Esses são os órgãos reprodutores. Como eles são visíveis e aparentes, então esses dois grupos de plantas foram classificados como fanerógamas, tá? Então depende de qual é o critério que você está utilizando. Então aqui, criptógama e fanerógama, você está levando em consideração a reprodução desses grupos vegetais. Agora, se eu falo em planta vascular ou avascular, porque são plantas que ao longo da evolução têm ou não têm vasos condutores. E se eu olho aqui a expressão espermatófita, eu estou levando em consideração as plantas que durante a evolução, estou utilizando o critério evolutivo, tá vendo? Desenvolveu a semente, tá? Então, são esses nomes que podem aparecer. Pensando no exercício, ele só pede para a gente indicar o que seria o número 1, 2 e 4. O que seria o número 1? O número 1 é a formação de um embrião protegido no corpo materno, mas a alternativa só mostra embrião, certo? O que seria o número 2? Presença de vasos condutores. Ele não menciona quais são, mas é o xilema e o floema. E quem que é o número 4? De repente, ele pode colocar flor e fruto ou um dos dois. Então, qual é a alternativa que a gente tem que vai contemplar aí isso? Ó, a letra C, tá vendo? A letra C coloca na ordem, respectivamente. O 1 é nessa ordem que eu preciso encontrar. O 1, embrião. O 2, vaso condutor, ou tecido condutor, como está escrito aqui. E o 4, fruto ou flor, qual dos dois que ele colocou? No caso, ele colocou fruto, então a gente chega na letra C como resposta. Exercício 2, ele fala assim: para um dado vegetal, uma planta, que a gente não sabe qual que é, que depende da água para sua reprodução, seria muito importante contar em seu ciclo evolutivo com a presença de. Aqui a gente faz lembrar algumas características das plantas, dos vegetais. Mas aqui, esse exercício, olha qual que é a palavra-chave. A palavra-chave aqui é dependência da água, ok? Talvez você não saiba nada sobre reprodução das plantas, mas se você fizer uma comparação com animais, aí você vai pensar o seguinte:
Por que o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, precisa de um meio líquido para chegar até o óvulo? O óvulo é a célula reprodutora feminina dos animais. O espermatozoide é a célula reprodutora masculina dos animais. Só que o óvulo é uma célula imóvel, fica parada. Quem vai até ele é o espermatozoide. Para esse cara conseguir chegar até o óvulo, ele precisa se locomover e ele tem uma estrutura locomotora. Se eu desenhar um espermatozoide, o cara é assim, ó. Tem um cabeção e tem um rabinho. Essa estrutura que eu chamei de rabinho é a cauda ou flagelo. Isso daqui se movimenta, ou melhor, garante o movimento dessa célula. Só que para esse cara se movimentar precisa estar no meio líquido, que é fornecido pelos líquidos que o corpo do homem produz. Se você pensar no girino, que é a larva de um anfíbio, o girino ele tem mais ou menos o mesmo formato do espermatozoide. Tudo bem? Tem um cabeção e tem uma cauda. Qual é o ambiente que o girino está? Ambiente aquático, porque a estrutura flagelo precisa do meio líquido para garantir o quê? Essa locomoção. Tudo bem? Fazendo essa comparação com as plantas e pensando nas plantas que, para se reproduzirem, precisam da água, são dependentes da água, por que elas são dependentes da água? Pelo mesmo motivo que o espermatozoide precisa do meio líquido para chegar até a célula feminina. Esse motivo é: o gameta masculino tem uma estrutura locomotora, tem um flagelo. O gameta masculino dessas plantas que dependem da água para se reproduzir, ele se chama anterozoide. Bora lá escrever esse xingamento aqui, ó. Anterozoide. Percebe que até parece o nome espermatozoide, a finalização da palavra é a mesma. Então, fazendo uma comparação com o espermatozoide, essa célula masculina da planta também tem o quê? Um flagelo. Então, vai lá. Para as plantas que dependem da água para reprodução, estar num ambiente aquático é o motivo pelo qual o gameta precisa para chegar até o gameta feminino. Então, ó, você está falando daquelas plantas que no ciclo evolutivo possui o quê? Um gameta flagelado. Esse gameta tem um rabinho, é o anterozoide. É o gameta masculino da planta, tá bom? Continua a brincadeira, agora vamos para a questão 3. E ela fala assim, ó, qual ou quais grupos vegetais possuem semente? Aí você vai lembrar lá da primeira explicação pela árvore filogenética que tem no exercício número 1. As plantas que possuem semente são as plantas chamadas de espermatófitas. Quem são as plantas espermatófitas? As angiospermas e as gimnospermas. Tia Pri, como eu vou decorar isso, pelo amor de Jesus? A própria palavra já te ajuda. Olha só. Se você olhar a palavra angiosperma, esperma tá aqui, ó. A palavra gimnosperma, ó, esperma tá aqui. Perfeito? Gimno significa nu. Então, essa semente é nua, desprovida de fruto. Então, é só semente que a planta produz. Então, todas as gimnospermas produzem semente. Mas essa semente, ela não está guardada dentro de um receptáculo que protege ela, que seria o fruto. Então, elas não têm fruto. A planta só tem a semente. Por isso que elas são chamadas de gimnospermas. São sementes nuas, na tradução literal da palavra. Angio significa urna, caixinha. O que seria essa caixinha onde está o esperma, a semente da planta? É a fruta, ou fruto como nós biologicamente chamamos, tá bom? Então, olhando a própria palavra, angiosperma e gimnosperma, você já sabe quais são os grupos vegetais que possuem semente. Continua a brincadeira. Número 4. A semente foi, sem dúvida, uma grande novidade evolutiva
porque ela garantiu maior proteção para o embrião, além de facilitar a dispersão das espécies, ok? Qual grupo de plantas não apresenta semente? Então, são os outros dois grupos que faltam, que sobraram, que é quem? Você poderia falar criptógamas, usar essa expressão, não tem problema nenhum. Ou você poderia falar separadamente quais são elas. Eu vou colocar criptógamas, tá? Criptógamas, só para a gente gravar esse xingamento aqui. E eu vou dizer quais são essas plantas criptógamas. As briófitas e as pteridófitas. Tá bom? Então, ó, são 4 grupos vegetais que existem. Quais são eles? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. É nessa ordem, inclusive, que eu falei que os grupos vegetais surgiram. Então, ó, para ficar fácil de você memorizar, e aí não perder um exercício bem bobinho, você grava assim, ó. Bom é poder ganhar abraço. Então, ó, vou grifar aqui para você. B de briófita. P de pteridófita. G de gimnosperma. A de angiosperma. Por incrível que pareça, tem exercícios que quando você leu, cara, só pede para você dizer qual foi a ordem na sequência que os grupos vegetais surgiram. Então, aí você grava essa frasezinha aqui, ó, e aí você já consegue memorizar a ordem dos grupos vegetais, tá bom? Toda ajuda é bem-vinda. Então, tá aqui. 5, questão 5. Algumas plantas não possuem um tecido condutor. Bora lá escrever. Vamos sublinhar as informações importantes, tá? Ó, não possui tecido condutor especializado, mas a palavra-chave a bonita é avascular. Então, vamos escrever aqui. Ele está falando de uma planta que é avascular, ou seja, sem vaso condutor, para o transporte de seiva bruta e seiva elaborada. Traduz para o português, não tem xilema, não tem floema. Chamamos essas plantas de avasculares. Oh, o próprio exercício já canta uma bola para nós. Que grupo de plantas não apresenta tecido condutor? Aí a gente só tem quem? Só tem um grupo vegetal. E esse grupo vegetal são as briófitas, gente, tá bom? São as únicas plantas avasculares, tá? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são classificadas como plantas vasculares, se o meu critério de classificação está sendo a presença de vasos condutores, tá bom? E aí, se eu tenho as plantas vasculares, eu também tenho as avasculares, tá? Espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje foi para responder esses exercícios e tirar as dúvidas que vão aparecendo conforme a gente vai estudando.